Olá meus amigos do mistério, hoje trago uma notícia para vocês, mais uma notícia interessante que eu selecionei para vocês, que eu vi no site Express, o site inglês. O planeta Terra enfrentará 100 anos de quedas de asteroides a partir de 2017. Os especialistas estão advertindo a chocante notícia de que um cinturão de asteroides até então desconhecido foi localizado no espaço profundo e agora está vindo na direção do nosso sistema solar. Isso significa que um deles poderia colidir com a Terra já em 2020, acabando com a vida tal como conhecemos e alterando o clima por milênios. As previsões aterrorizantes vieram quando a NASA revelou novos dados preocupantes que mostram que são esperados 400 impactos entre 2017 e 2113, com base em novos dados observacionais de objetos vistos no espaço ao longo dos últimos 60 dias. A maioria tem um diâmetro máximo de cerca de 100 metros, com potencial de causar danos significativos. Mas o pior está por vir. Cientistas preocupados advertiram que um monstro colossal também está vindo em nossa direção. As advertências foram feitas pelo físico professor Brian Cox. Ele diz que um asteroide do tamanho de um ônibus chamado 2014 CE está se aproximando da Terra e é apenas uma questão de tempo para que um asteroide grande o suficiente possa acabar com a raça humana ao colidir com a Terra. Muitos acreditam que um asteroide foi responsável pela morte dos dinossauros. O professor Bill Napier, especialista em astronomia da Universidade de Buckingham, disse que esses cometas têm em média 200 a 300 km de diâmetro. Eles são verdadeiros monstros que poderiam sim esterilizar a Terra se formos atingidos por um. Um deles atingiu a Sibéria em 1908 e por sorte não caiu em uma área povoada. Se isso tivesse acontecido em Londres, por exemplo, teria dizimado tudo. E agora, especialistas alertam para a possibilidade de algo muito maior previsto para 2020. O professor Napier disse que a Terra está em risco de dois tipos de acidentes: asteroides, que são blocos de rocha, e cometas, que são muito maiores, formados a partir de gelo, que se quebram em bilhões de peças de diamante. Ele disse ainda que alguns cometas famosos, como o cometa Halley, apresentam pouco risco, mas existem outros similares lá fora, o que poderia ter efeitos catastróficos, como por exemplo o cometa Swift-Tuttle, descoberto por Lewis Swift em 16 de julho de 1862 e por Horace Parnell-Tuttle em 19 de julho de 1862. O professor Napier disse ainda que o cometa Halley tem cerca de 10 km, não passa perto o suficiente da Terra. O mais perigoso é o Swift-Tuttle, que tem 27 km de diâmetro e passa muito perto da Terra. Há um risco mais imediato dos asteroides menores. Os cometas são corpos de gelo extremamente frágeis, e de vez em quando eles são apanhados na gravidade dos planetas gigantes e são puxados para dentro. Há um perigo real lá fora que não foi devidamente estudado e pode acontecer a qualquer momento. A NASA diz que a queda de um desses no lugar errado seria uma catástrofe e o impacto de um objeto maior do que cerca de 5 km será o suficiente para causar extinções em massa. Pessoal, as notícias aí do futuro não são muito boas. Até o próximo vídeo aí com mais notícias para vocês.